Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de São Pio X. Hoje nós vamos começar uma nova etapa, uma nova parte do Catecismo, que é a quarta parte, que vai falar sobre os sacramentos de modo geral. Então antes de começarmos a entrarmos diretamente no Catecismo de São Pio X, vamos ver nas Sagradas Escrituras algumas realidades referentes à Santa Igreja Católica. Nós vamos ver agora então o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, São João está dizendo que Deus entregou o seu único Filho para a salvação do mundo. Como demonstração de amor pela humanidade, Jesus é o Salvador, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação. Então Jesus é o Filho que veio salvar o mundo, enviado pelo Pai. Também no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 6, vai dizer assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é onde a gente caminha. Para se chegar a uma meta, é preciso trilhar um caminho. E a nossa meta é a salvação, é voltar ao Pai, é ter a vida eterna, a salvação. E para ter a salvação, precisamos trilhar esse caminho para chegarmos à nossa meta. Ele é a verdade. Ou seja, o que ele diz, o que ele faz, o que ele é a própria verdade. Por isso, nós devemos ouvi-lo. E ouvi-lo, acolher a sua palavra e obedecê-la. Obedecendo a verdade, a gente se encontra com o Criador e a salvação. Por isso, nós temos que renunciar às nossas opiniões contrárias à verdade, contrárias às verdades reveladas por Jesus no Evangelho. Também Jesus é a vida principalmente da alma, aquela vida que leva a alma à eternidade, à salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não há outros meios, outros caminhos de salvação se não for por Jesus. Então agora nós vamos ver também na carta de São Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, São Paulo disse assim a Timóteo: Quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, Deus tem uma casa, e essa casa é a igreja do Deus vivo, da Santíssima Trindade. São Paulo está dizendo a Timóteo que Deus habita nessa casa. A casa é para habitação. Está dizendo que Deus habita na igreja. E essa igreja, além de Deus estar nela, ela é uma coluna, uma viga que sustenta a verdade. Então a verdade está sendo guardada, sustentada pela igreja. Deus habita na igreja e a igreja sustenta a verdade. Ela é o sustentáculo da verdade. E também, na primeira carta ainda, Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, São Paulo disse assim: Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então está dizendo que a vontade de Deus é que todos se salvem, todos os seres humanos, todos os povos, todas as nações, todos cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade, como ele disse, está na igreja, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. E a igreja é o próprio sacramento vivo da presença de Deus e da sua ação salvífica no mundo. Os sacramentos são justamente isso, sinais visíveis da ação da graça invisível, santificante de Deus, para a salvação do ser humano. Então nós vamos ver também em Efésios, São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. Ele está dizendo, Pai,
sujeitou aos pés de Cristo, todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da Igreja. E a Igreja é o seu corpo. E a Igreja também é o receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Então Deus Pai sujeitou a Cristo todas as coisas e constituiu Cristo cabeça suprema da Igreja, o chefe supremo da Igreja. Ele é a cabeça da Igreja e a Igreja é seu corpo, ou seja, ele está na Igreja, está contido na Igreja. A Igreja é o receptáculo dele, ou seja, a Igreja contém Cristo. Quando Cristo fala no Evangelho, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, tudo aquilo que os apóstolos, tudo que a Igreja faz em nome de Cristo, por Cristo e com Cristo. A Igreja, então, é o sacramento visível da ação de Deus que é invisível. E nós vamos ver essa realidade nos Atos dos Apóstolos, em que retrata a primeira comunidade cristã. Eles eram unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Ou seja, esse retrato dos Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, da igreja católica em seu início, eles frequentavam todos os dias o templo, ou seja, eles não viviam isolados, cada um na sua fé particular, subjetiva. Todos eles frequentavam juntamente, se reuniam no templo para as orações, para as celebrações, para a liturgia. E também nas casas faziam essas reuniões. E a cada dia o Senhor juntava outras pessoas ao grupo da igreja. E era o próprio Deus quem juntava essas novas pessoas. E a palavra vai dizer assim, que eram aqueles que estavam a caminho da salvação. Nós percebemos então na palavra de Deus que aqui a igreja é onde Deus encaminha aqueles que Ele quer salvar. Aqueles que estavam a caminho da salvação, Deus ajuntava com a igreja. E aqueles que não se ajuntam com a igreja estão fora, estão se isolando desse meio que Deus escolheu para salvar o mundo. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 a 21, vai dizer assim, São Paulo disse, aquele que pela virtude que opera em nós, que é o Pai, pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou entendemos. A Ele seja dada a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, até a eternidade. Amém. Ou seja, Deus Pai, que atua em virtude do seu poder em nós, muito mais do que nós pedimos ou entendemos. Entretanto, Ele vai dizer assim, que seja dada a glória ao Pai na Igreja, em Cristo Jesus, não só em um período da história, mas por todas as gerações até a eternidade. Ou seja, a glória a Deus se dá na Igreja, em todas as gerações. Não é fundando novas seitas que se dá a glória a Deus. A glória de Deus se dá na Igreja e não só num período histórico, mas por todo sempre, por toda a eternidade e todas as gerações. Tendo em vista essa realidade dos sacramentos de Deus e a escolha e a presença de Deus na Igreja, que Ele escolheu como meio, como um sacramento vivo da sua ação salvadora no mundo, vamos então agora partir para o Catecismo de São Pio X, que ele nos vai falar sobre os sacramentos em geral. No capítulo 1, ele vai começar fazendo uma investigação sobre a natureza dos sacramentos. No ponto 515, vai dizer assim, de que trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos. O que se entende pela palavra sacramento? Pela palavra sacramento, entende-se um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Perceba então que São Pio X está dizendo
que o sacramento foi instituído pelo próprio Cristo, os sacramentos da Igreja, os 7 sacramentos. E esses sacramentos são sinais sensíveis, ou seja, que pode ser visto, tocado. A forma como ele é administrado é visível. Entretanto, ele traz uma graça eficaz que é invisível. Nós vamos ver então no 517, por que chamais ao sacramento sinais sensíveis e eficazes da graça? Chamo ao sacramento sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Ou seja, eles realmente são eficazes. Eles produzem o efeito na alma daquilo que eles se propõem a fazer. No ponto 518, explicai com exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. Aqui um exemplo então de São Pio X. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "eu te batizo", isto é, "eu te lavo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", são um sinal sensível do que o batismo opera na alma. Porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Então São Pio X deu exemplo. Assim como a água tem a propriedade de lavar o corpo, o batismo, em nome da Trindade, lava a alma de todo o pecado, purifica. Vemos agora também 519. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7, a saber, batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. São os nossos 7 sacramentos da Igreja Católica. 520. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Para se fazer um sacramento, requerem-se a matéria, a forma e o ministro que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. Então, são 3 as condições para que haja um sacramento. A matéria, que é sensível, a água, óleo, a forma, que são as palavras, e também o ministro ordenado, aquele que vai administrar os sacramentos em nome da Igreja. 521. O que é a matéria dos sacramentos? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para o fazer, como, por exemplo, a água natural do batismo, o óleo e o bálsamo na confirmação. Então, são aqueles meios sensíveis que pode ser tocado, que é a água, que é o óleo, que é o bálsamo, que a gente pode tocar, ver, sentir. E o que é a forma dos sacramentos? A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para os fazer. Existe uma fórmula, um rito sacramental, que o sacerdote, aquele que vai administrar o sacramento, ele fala na hora, assim como no batismo: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Esta é a fórmula, são as palavras que se usam no rito. E quem é o ministro dos sacramentos? O ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. Agora, no próximo ponto, São Pio X vai falar sobre os efeitos dos sacramentos. E o efeito do sacramento é a graça. Então, o que vem a ser a graça? A graça de Deus é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum de nossa parte, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo, em ordem à vida eterna. Então a graça é algo que é sobrenatural, ela não vem da natureza, não se encontra no mundo criado. É um dom de Deus que veio pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. É um dom, e esses estão a nosso serviço em vista da nossa salvação eterna. 525. Como se divide a graça? Divide-se a graça em graça santificante, que se chama também habitual, e a graça atual. Então, dois modos, santificante e atual. O que vem a ser então a graça santificante? A graça santificante é um dom sobrenatural inerente à nossa alma, que nos faz justos
filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. É aquela graça que nos permite estar no estado de graça, que se torna habitual, perene, que não é algo momentâneo ou esporádico, é algo mais permanente e estável. Quantas espécies há de graça santificante? Há duas espécies de graça santificante, a graça primeira e a graça segunda. O que é a graça primeira? A graça primeira é aquela que o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. Então nós vamos ver que essa graça primeira nós adquirimos por dois sacramentos da igreja, que é você deixa de estar no pecado mortal e passa a ter um estado de graça, está na amizade com Deus. A alma passou da morte para a vida. E o que é a graça segunda? A graça segunda é um aumento da graça primeira, ou seja, você adquiriu o estado de graça, a amizade com Deus, e você vai recebendo novas graças para progredir na purificação da alma, na amizade com Deus, né? E quanto à graça atual, o que é a graça atual? A graça atual é um dom sobrenatural também, que ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Toda graça é sobrenatural. No entanto, a graça atual, ela atua de modo a mover a nossa inteligência ao conhecimento da verdade. Move a nossa vontade a querer o bem e a nós praticarmos o que é bom. No ponto 531, podemos nós resistir à graça de Deus? Sim, podemos resistir à graça de Deus porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. É um auxílio. Deus não tira a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Ele vem colaborar, auxiliar, nos convidar a praticar o bem, a nos reconciliarmos com Ele. Mas não nos obriga. Ficamos livres para escolher o mal e a nós continuarmos em nossa rebeldia e praticando o pecado. Em 532, com as nossas forças, podemos nós fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna? Sem o auxílio da graça de Deus, só com as nossas forças, não podemos fazer nada para que seja útil para a vida eterna. Ou seja, não há nenhum mérito natural para alcançarmos a vida eterna. Só por meio da graça, um dom sobrenatural de Deus, nós adquirimos méritos de salvação. 533. Como nos comunica Deus a sua graça? Deus nos comunica a graça principalmente por meio dos seus santos sacramentos. Ou seja, Ele escolheu a igreja como instrumento seu para a administração dos sacramentos, das graças, e essas graças auxiliam a nossa reconciliação com Ele e também nos meios de salvação e santificação da nossa alma. Além da graça santificante, confere-nos os sacramentos mais outra graça? Os sacramentos, além da graça santificante, conferem também a graça sacramental. E o que vem a ser então essa graça sacramental? A graça sacramental consiste no direito que se adquire recebendo qualquer sacramento, de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para vivermos cristamente. Então, essa graça sacramental, ela nos dá o direito, permite que a gente receba sacramentos e auxílios de graças atuais para cumprirmos as nossas obrigações cristãs e recebermos as graças, adquirirmos os méritos e conquistarmos graças. Em 536, dão sempre os sacramentos a graça a quem as recebe? Os sacramentos dão sempre a graça, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Ou seja, Deus é fiel. A pessoa que procura o sacramento da igreja, ela vai receber as graças que estão naquele sacramento. Contudo, a pessoa tem que estar com as disposições necessárias para receber as graças, tem que estar em estado de graça, sem pecado mortal. Quem deu os sacramentos a virtude de conferir a graça? Foi Jesus Cristo,
que por sua paixão e morte deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça. Então, a origem das graças que se vêm pelos sacramentos está no próprio Cristo, no próprio Jesus. É Ele quem confere as graças por meio desses sacramentos. Como nós vimos, a igreja é a casa de Deus, o corpo de Cristo é a igreja. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Ele está na igreja de forma misteriosa, assim como uma só carne, uma só pessoa. Quais são os sacramentos que conferem a primeira graça santificante? Os sacramentos que conferem a primeira graça santificante, que nos faz amigos de Deus, são dois: o batismo e a penitência. Como se chamam, por esse motivo, esses dois sacramentos? Esses dois sacramentos, isto é, o batismo e a penitência, chamam-se por esse motivo sacramentos dos mortos, porque são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Quando nós recebemos o batismo nos torna filhos de Deus e recebemos o perdão do pecado original e de todos os pecados atuais que nós cometemos depois que adquirirmos a consciência. Da mesma forma, o sacramento da penitência tem a missão de apagar os pecados, tirar a alma do estado de morte e devolver o estado de vida espiritual para a alma, que é o estado da graça. No ponto 540, quais são os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui? Ou seja, quem está em estado de graça, que já não tem pecado mortal, quais são os sacramentos que aumentam a graça? Os sacramentos, então, que aumentam a graça em quem o possui são os outros 5, isto é, a confirmação, a Eucaristia, a extrema unção, a ordem e o matrimônio, aos quais conferem a graça segunda. Então, são os outros 5 sacramentos que conferem uma graça, que aumentam o estado de graça. E como se chamam, por esse motivo, esses 5 sacramentos? Esses 5 sacramentos, isto é, confirmação, Eucaristia, extrema unção, ordem e matrimônio, chamam-se sacramentos de vivos, porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal, quer dizer, já vivos pela graça santificante. Ou seja, esses 5 sacramentos só devem receber aqueles que já receberam o batismo e que não estejam em pecado mortal, ou se cometeram pecado mortal, precisam se confessar, receber a absolvição, para poder receber o matrimônio, a unção dos enfermos, a Eucaristia, a crisma ou a ordem. 542. Que pecado comete quem recebe um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça? Ou seja, a pessoa está em pecado mortal e foi receber um sacramento desses. Quem recebe um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça, comete um grave sacrilégio. Quais são, então, os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são 2, o batismo e a penitência. O batismo é necessário absolutamente para todos, e a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Ou seja, para entrar no céu é preciso estar sem culpas. E a forma de nós nos purificarmos da culpa é pelo batismo e pela penitência, pela confissão. São os 2 mais necessários. 544. Qual é o maior de todos os sacramentos? O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também o mesmo Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Então, dos 7 sacramentos, o maior de todos é a própria Eucaristia, que ali está o próprio Criador, o próprio Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade. E agora, no próximo tópico, do caráter que imprimem alguns sacramentos. 545. Quais são os sacramentos que se podem receber uma só vez na vida? Os sacramentos que se podem receber uma só vez são 3: o batismo, a confirmação e a ordem. São só 3, então, os sacramentos que se recebe uma vez na vida. O batismo é uma vez e é para sempre. Também a confirmação, o crisma, é uma única vez na vida. E também o sacramento da ordem sacerdotal. Recebe-se uma vez e é uma marca indelével que não se perde nunca mais.
Por que estes três sacramentos, o batismo, a confirmação e a ordem, só se podem receber uma vez? Esses três sacramentos, batismo, confirmação e ordem, podem se receber uma só vez porque imprimem caráter, ou seja, é permanente, não sai mais. 547. Que é o caráter que cada um desses sacramentos imprime na alma? O caráter impresso na alma em cada um desses três sacramentos é um sinal espiritual que nunca se apaga, ou seja, vai para toda a eternidade, onde a pessoa estiver, vai receber essa marca e vai continuar com ela. 548. Para que serve o caráter que esses três sacramentos imprimem na alma? Esse caráter que esses três sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir no batismo como membros de Jesus Cristo, na confirmação como seus soldados, na ordem como seus ministros. Então, cada um desses sacramentos imprime um caráter diferente. O batismo é como um membro da igreja, membro de Cristo. A confirmação como um soldado, aquele que milita em favor de Cristo, em favor da igreja. E a ordem como seu ministro, aquele que celebra seus ritos litúrgicos e administra os sacramentos. Nós vemos que aqui o sacramento do matrimônio como podendo ser recebido mais de uma vez na vida, desde que a pessoa seja viúva. O sacramento do matrimônio vale até que a morte o separe. Se a pessoa morre, se morre um dos esposos, a outra fica viúva. E com isso ela não tem mais compromisso com a primeira pessoa, com o primeiro matrimônio se desfez, ela pode adquirir e contrair novo matrimônio. Por isso não está aqui incluso esse sacramento do matrimônio. Então, por hoje a gente conclui com essa introdução dos sacramentos, sobre o caráter deles. E na próxima vez nós vamos tratar do primeiro sacramento, o sacramento do batismo. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Deus nos guarde e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pio X, rogai por nós. Amém.